Olhar o espaço e toda a vastidão do espaço reforça ou enfraquece essa fé, cara? Pelo que eu vejo das pessoas e pelo que eu senti quando eu estava na estratosfera, é um grande exercício de humildade. Então ele reforça a sua crença em algo maior que controle tudo. Porque vários astronautas voltam da mesma forma. Recentemente eu estava com o Serjão Aham. na Space Adventure, que veio um astronauta que pisou na Lua. Um dos 12 caras que pisaram na Lua. Dos quais só 4 estão vivos até hoje. E um desses 4 veio aqui para o Brasil, na Space Adventures. Eu e o Sérgio estávamos lá. O que é Space Adventures? Foi uma exposição, a primeira exposição que a NASA fez no Brasil. Então aconteceu no Shopping Eldorado, lá no pátio do Shopping Eldorado. Foi patrocinado pelo Santander, foi investido muito dinheiro porque foram trazidas peças reais, foram mais de 100 peças reais da missão Apollo, que é a missão que chegou na Lua. Nessa missão, foram 6 missões que levaram o homem à Lua, apenas 12 pessoas pisaram na Lua desde que existe a exploração espacial. Então, é um naco da população terrestre que teve esse privilégio. O Sérgio me explicou que hoje em dia não faz muito sentido ir para a Lua porque o que tinha para ver na Lua a gente viu, não é isso? Eu vejo, eu tenho as minhas ressalvas, É. né? Tem algumas coisas que eu concordo bastante com o Sérgio, tem outras que a gente tem visões distintas. O Brasil vai ajudar agora numa missão para voltar uma tripulação para a Lua, que é a missão Artemis. Está previsto para 2025 essa missão. O Brasil entrou só com suporte intelectual, então com professores, físicos e tudo mais, né? Mas, de certa forma, a bandeira do Brasil vai estar lá, junto com os astronautas que vão pisar na Lua, e a ideia é levar o primeiro astronauta negro na Lua. Então, isso está previsto para 2025, mas ninguém sabe ainda se vai atrasar ou não. Eu acredito que deve Provavelmente atrasar, vai atrasar. né? Mas, enfim, eu estava falando que o Charles Duke, que é da Apollo 16, que veio na Space Adventures, ele deu uma palestra e ele só falava de Deus. Então, um cara que pisou na Lua, e ele foi um dos poucos caras que viu a Terra inteira, porque só quem foi para a Lua consegue ver essa visão do todo. O Marcos Pontes e todos os demais astronautas, que foram 550 astronautas que já saíram da Terra em toda a história espacial, não viram a Terra inteira. A estação espacial ela está a 400 quilômetros de distância, de 400 quilômetros de altitude. Você vê uma parte da Terra, você não consegue ver ela inteira. Para ver ela inteira, realmente precisa ir para a Lua, né? Ou bem mais longe, pelo menos no meio do caminho. Tá. Então, essa pessoa especial que teve esse privilégio, né, esse talento para conseguir ser um dos 12 caras que pisaram na Lua, ele voltou dizendo: eu tenho muita fé, eu acredito em Deus. Eu não sei se muita gente fala que se descobrirem vida em outros planetas, isso pode abalar a fé cristã Eu sou um e desses tudo caras, mais. eu acho que abalaria. Então, eu já acredito o inverso. Eu já acho que ajuda. É que, enfim, a igreja está presa a alguns preceitos, mas eu tenho certeza que o universo está cheio de vida. E muita gente tem medo de dizer isso. O universo é grande pra cacete, né? Pra gente dizer que não tem vida no resto do universo. Igor, é assim, nós somos um quarto dentro de uma casa onde existe um bairro, onde existe uma cidade, onde existe um estado, um país, um continente, um mundo. A nossa escala universal é mínima. Então, assim, a gente não conhece nem o nosso vizinho de quarto. Então, tem muita coisa para se conhecer no universo. E aí, hoje eu sou guia em visitação de grandes observatórios, né? Os maiores observatórios estão aqui no nosso lado, que é no Chile. Eu levo pessoas para conhecer esses ambientes de extrema excelência tecnológica. E
E lá eles estão fazendo um escaneamento total das estrelas. Então, quando você olha para cima, você enxerga... Já tentou contar quantas Não estrelas dá para você enxerga? contar. Não dá, né? Cada estrela dessa é um sol. Como se fosse, né, um sol, né? É o equivalente ao nosso Sol. E você sabe que o nosso Sol tem diversos planetas orbitando. Então, se você não consegue nem contar quantas estrelas estão em cima da sua cabeça, quantos planetas tem lá? Quando a gente vai para esses observatórios, eu mostro para as pessoas que estão lá na excursão, eu falo, ó, tá vendo, ó? Esse telescópio, ele tá vendo um pedacinho assim do céu dentro dessa sala imensa. Olha quantas estrelas ele está vendo. E ali ele está vendo assim 30 milhões de estrelas, num pedacinho assim dentro de um quarto gigante. Quantos planetas? Não dá nem para calcular. Você coloca isso aí, todos esses dados num supercomputador, a conta hoje está em 3,4 trilhões de estrelas. Trilhões de estrelas. Se cada estrela for que nem o nosso Sol, que tem 8 planetas orbitando, você já multiplica isso daí. Qual é a chance de não ter vida? Com certeza tem vida. A gente só não consegue observar. Muita vida. Muita. O que a gente sabe é que já alguns planetas foram detectados. Um deles é muito polêmico, é o Próxima B, que é um planeta em que os telescópios já registraram por espectrografia, né, a atmosfera igualzinha à nossa. E é um planeta que está a 4 anos-luz de distância, que em escala universal é perto. Mas, tecnologicamente falando, para nós é muito difícil chegar. O que significa 4 anos-luz? Significa que eu preciso de uma nave espacial... Que ande na velocidade da luz. Que viaje na velocidade da luz. E vai demorar 4 anos. Vai demorar 4 anos para fazer a viagem de ida. É. Então, se é verdade que existem visitas, né, como dizem, de ETs na Terra, os caras estão muito à frente da gente, tecnologicamente falando, né? Eu não refuto nem desqualifico a possibilidade, porque eu acredito que a humanidade deve chegar nesse ponto um dia, de poder fazer viagens longas, né? Eu assisto Star Trek e Star Wars como qualquer pessoa. E eu acho que a gente tem que descobrir ainda essa velocidade de dobra, né? Eu confio que isso vai acontecer. Mas a gente está pouco mais de 100 anos da invenção do avião. Foi inventado, obviamente, pelos irmãos Wright. Agora você vai ouvir. O Igor falou isso porque ele sabe que eu sou pesquisador, né, dos primórdios da aviação aérea, e eu sou um ferrenho defensor de Santos Dumont. Você tem um livro muito foda aí do Santos Dumont, né, inclusive assinado pelo Santos Dumont. Esse aqui. O que eu vi, o que nós veremos. Isso. E aí tem aqui, ó, para quem quiser ver aí, se for possível. Você consegue aí focar? Acho que eu vou mostrar aqui para central, não é isso, Jean? Vou mostrar para mim. Aqui. Olha lá. Um livro autografado pelo Santos Dumont. Isso aqui é uma raridade, edição de 1918. Isso. Bem velhinho. Tem que manusear com cuidado, inclusive. Esse livro foi tocado por Santos Dumont, nosso grande gênio inventivo, né? Um dos nossos poucos heróis históricos, né, brasileiros. E esse é um assunto muito delicado, porque eu tenho um apartamento no litoral, ali no Guarujá, que é o lugar onde ele faleceu. Foi no Guarujá, no Hotel Grand La Plage, na Praia das Pitangueiras, onde atualmente é um shopping center e tem um estacionamento ali. Inclusive, o estacionamento, o lugar onde ele faleceu, esse hotel, não existe mais, obviamente, derrubado por causa do shopping. E esse estacionamento, você vê os últimos resquícios do hotel, né, que utilizava azulejos importados da França de primeira linha e tal, e os carros estão lá passando por cima, pagando... Como se não fosse nada. O restinho da história de Santos Dumont. Obviamente que eu fico muito chateado que o brasileiro não conserva a sua história. E nós geralmente somos paga-pau ainda de fora. Então você falou dos irmãos Wright, acabei de mexeu tomar comigo. uma patada. O que acontece, Igor? Então, existia ali um monumento, um busto de Santos Dumont, que era a única coisa que era um marco
do que aquele local registrava. As pessoas passavam ali e nem olhavam, mas era um monumento, pelo menos era alguma coisa. Esse monumento nem existe mais. A última informação que eu tive é que um carroceiro, numa reforma que a prefeitura do Guarujá fez ali, na Praça das Pitangueiras, o busto foi para o chão, o carroceiro achou que era valioso para ele, levou, e é assim que o brasileiro vai perdendo toda a sua história. Então, eu assumi um objetivo meu, pessoal, de ajudar a conservar essa história desse pioneiro, que a aviação é o início. Se eu hoje estou na escala espacial, isso é graças à atividade aeronáutica. E foi um brasileiro, grande precursor. Então, eu trouxe até um pendrive. Tá tudo pronto aí? Tem um pendrive? Eu trouxe um pendrive para mostrar provas de que Santos Dumont foi o pioneiro. Porque isso, eu escuto muitas pessoas falando sobre os irmãos Wright, não tenho o que dizer, porque 1903, né? Aquela coisa. Santos Dumont voou em 1906. Indiscutível. Não, totalmente indiscutível. Primeiro porque poucas pessoas sabem que nos Estados Unidos os irmãos Wright não eram considerados pioneiros até 1948. Isso é uma informação que a história se apagou. Tá, não tem documento disso mais. Não, existe documento que o Smithsonian, que é o atual maior museu do mundo de aeronáutica e astronáutica, esse museu, pela importância que ele tem, né, são mais de 100 mil visitantes por dia nesse museu. Aí você pensa em jornalista, professor, aluno fazendo escola de trabalho, imprensa, enfim, um monte de gente, pesquisador. Eles usam o Smithsonian como uma referência. E quando você entra no Smithsonian, a primeira coisa que você vê é isso aqui, ó. Qual é a câmera? É essa aqui, ó. Você vê uma foto dessa gigantesca dizendo assim, ó, 1903, primeiro voo realizado no mundo pelos irmãos Wright. O que o museu não conta é que essa foto não apareceu em 1903. O que o museu não conta é que até 1948 nem o museu acreditava nos irmãos Wright. O que aconteceu em 1948 foi uma situação política diferente nos Estados Unidos, que viviam pós-guerra. E precisavam reforçar a própria cultura. Exatamente, exacerbar o patriotismo, nacionalismo, criar heróis, né? Então foi uma situação política que forçou um museu sério, e eu concordo que é um museu fantástico, maravilhoso, mas forçou ali de uma forma militar, né, com um governo estritamente militar, falou assim, ó, precisamos colocar um inventor americano. Então, até 1948, nem os Estados Unidos da América pregava que os irmãos Wright eram os pioneiros. Existiam alguns jornais que publicavam que eles voavam, mas nunca mostrava fotos. O que existia era Santos Dumont, que era os registros históricos mostravam que eles realmente havia feito o primeiro voo. Eu fiz essa tabelinha para mostrar algumas coisas para vocês. Ó. As minhas provas. O reconhecimento é 1948 do flyer dos Wright. Então, até de 1906 até 1948, o mundo considerava Santos Dumont pioneiro. De repente, em 1948, aí, graças a um museu que tem um poder de marketing absurdo, construiu-se uma nova história. E é uma história artificial. E eu vou dizer por quê. O próprio Estados Unidos não reconhecia o voo do Flyer em 1903. Na época dos acontecimentos, não apareceu essa foto. Essa foto apareceu depois de 1908. Então, como saber se esse voo realmente é de 1903 ou não? O que se sabe é que, naquela época, eles usaram apenas um telegrama. A única prova que eles tinham do voo era um telegrama. Por que eles não mostraram para o mundo essa foto naquela época? Isso é uma coisa que os biógrafos americanos sabem, mas omitem convenientemente. E isso é uma coisa que eu quero trazer à tona no teu programa. Pô,
Por que era omitido que essa foto não apareceu na época dos acontecimentos? Por que na época dos acontecimentos em 1906, todo mundo acreditava, o mundo inteiro acreditava que Santos Dumont era realmente o pioneiro. E todos os jornais registraram. Testemunhas. Os irmãos Wright disseram que tiveram 3 testemunhas do voo deles. Santos Dumont voou com mais de 1000 testemunhas. Ninguém sabe o número certo de quantas testemunhas, porque ele voou em praça pública. Mas tinha ali repórteres do mundo inteiro, tinha comitê científico, tinha um comitê da competição, porque foi aberta uma competição para dizer, olha, tem muita gente aqui dizendo que voa. Vamos chamar todo mundo que diz que voa e vamos dar um prêmio para quem mostrar. E naquela época tinha muitas pessoas que diziam que voavam, inclusive os irmãos Wright diziam que voavam. E na hora de mostrar, quem mostrou foi só Santos Dumont. Ele foi o único que conseguiu provar. Os irmãos Wright chegaram a comparecer esse evento? Não compareceram, como eles não compareceram em todos os eventos daquela época, dos primórdios, para mostrar um voo oficial. Se hoje você chegar, o Igor fala assim, olha, aliás, vamos pegar um César Cielo da vida, vai. Tá. Ou melhor, um nadador americano famoso. O Phelps. Phelps, ótimo. O Phelps chega e fala assim, acabei de bater o recorde mundial. Nadei 100 metros em 3 segundos. O pessoal vai chegar e vai falar assim, Phelps, não é assim que funciona. Se você quer bater um recorde mundial, a gente tem que mandar um juiz, tem que medir a piscina, tem que ter um cronômetro apurado, tem que ser uma competição oficiosa, você tem que dizer, vou tentar bater o recorde. E aquilo tudo é feito e filmado e fotografado e com presença de testemunhas. Se você fizer exatamente isso, beleza. Aí sim você bateu o recorde. Aí a gente vai dizer que você simplesmente dizer que bateu, desculpa, não é assim que funciona. Só que com os irmãos Wright fizeram isso. Eles sempre diziam que voavam, nunca mostraram para ninguém, e de repente, hoje eles são oficializados como os pioneiros. Santos Dumont, que fez tudo certinho, na frente de imprensa, comitê e tudo mais, foi publicado, inclusive, em revista científica, que é a Nature. Olha só, a Nature, mesmo que hoje, quando se descobriu o Covid, publica na Nature. Descobriu o telefone, publica na Nature. Descobriu a lâmpada elétrica, publica na Nature. Santos Dumont descobriu, fez o primeiro voo, publicou na Nature. Os irmãos Wright nem existiam. Então, o Santos Dumont fez tudo certo e, de repente, uma história sem crédito nenhum se transforma na verdade que é usada hoje.